Então vamos ver? O artigo 24 traz as hipóteses de ação dispensável. Eu botei hipótese de dispensa. Dispensa do artigo 24, que na verdade são hipóteses de licitação dispensável. Então cuidado com o seguinte. Como eu falei, normalmente quando aparece prova, analise abaixo qual é a hipótese de dispensa, qual é a hipótese de inexigibilidade. Dispensa, quando aparecer dispensa e inexigibilidade, dispensa normalmente é a licitação dispensável, é o que está no artigo 24. Normalmente a administração adquire bens e serviços sem licitação com licitação dispensável. Então, na maioria das vezes, quando a questão se referir a dispensa, é artigo 25. Inexigibilidade, quando falar de dispensa, artigo 24. Dispensável. Quando falar inexigibilidade, são do artigo 25. Por isso é que eu já falei com vocês, né? Os artigos mais importantes da Lei 866. Artigos 22 e 23, que tratam das modalidades de licitação. 24 e 25. 24 dispensa, 25 inexigibilidade. Isso daí é o beabá de licitação pública. E aí no artigo 24, esse artigo 24 tem diversos incisos. Tem muitos incisos. Toda hora a lei é alterada e entra um inciso novo. A gente hoje está com 33 incisos no artigo 24. Mas daqui a pouco é editada uma nova lei número tal, acrescenta o inciso 34 ao artigo 24. Lei número tal, acrescenta o inciso 35. Cada vez mais esse artigo 24 vai aumentando. Daqui a pouco, licitação vai ser exceção. A regra vai ser a dispensa. Se acontecer isso, ou isso, dispensa. Porra, tudo. Né? Daqui a pouco não vai ter mais licitação. Então, o que tem que fazer? Esses incisos do artigo 24, você tem que ler todos com calma. Gustavo, eu preciso decorar todos os casos do artigo 24? Não, tu não precisa decorar. Só precisa memorizar. Não é diferente? É diferente. Sabe o que é decorar? Decorar é você perguntar a vocês. Fala aí qual é o inciso 9. Qual é o inciso 22? Aí tu decorar. Agora, memorizar. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que ler o artigo 24 várias vezes para se familiarizar com eles. Porque quando cair na prova, assinale qual que é a hipótese de dispensa. Você vê letra A, pô, não me lembro nada disso. Letra B, não me lembro nada disso. Letra C, opa! Letra C, haverá hipótese de dispensa nos seguintes casos. Letra C, quando a União tiver em caso de guerra. Ah, guerra, me lembro que tem guerra no artigo 24, claro, né? Você acha que no meio de uma guerra o Brasil, a União vai parar para fazer uma licitação pública? Não dá para fazer licitação pública no meio de uma guerra. Vai comprar os equipamentos, os bens no meio da guerra. Então, em caso de guerra, é permitido? Sim. Agora, o Brasil está em guerra com o Paraguai, uma guerrinha merreca lá no sul, isso aí não impede que a União faça licitação para compra de computadores e tal, não sei o quê, lá. Pode fazer licitação? Pode. Ah, mas está em guerra. Se está em guerra, a licitação está proibida? Não. É facultada a dispensa. Tá? Então, vai ser guerra. A guerra eu lembro de ter visto. Ah, quando a administração for contratar os últimos incisos lá, dá uma lida. Quando a administração for contratar serviço das empresas para instalar cisternas de água no Nordeste, na região da seca, né? Criaram isso daí para facilitar, né? As empresas vão lá e constroem aquelas cisternas lá no meio né? Para o pessoal não morrer de sede lá. Então, pô, vamos facilitar isso daí, cara. Vamos contratar essas empresas direto. O valor é baixo. Aí criaram uma situaçãozinha lá para poder fazer isso com mais facilidade. Né? Teoricamente, não é ali que tem esquema de licitação, né? As grandes empreiteiras não vão lá fazer cisterna no meio da caatinga, a princípio, né? Pode ser que tenha tido esquema lá que a gente não está vendo. Mas, enfim,
você tem que ler todos os incisos do artigo 24. Tomar cuidado com esses que eu vou falar. Esses que eu vou falar são aqueles que caem toda hora em prova. Toda hora caem em prova. Tem alguns detalhes. E, claro, quando sair o edital da tua prova, primeiro, guarda uma coisa. O que pode ser pedido em prova? Aquilo que estiver em vigor no dia em que for publicado o edital. Qualquer coisa posterior à publicação do edital não pode mais ser pedido em prova. Então, o que você tem que tomar cuidado de fazer? Quando você for fazer um concurso, está se preparando há muito tempo e tal, você sabe, você conhece algumas leis que são importantíssimas, né? Em direito administrativo, em direito constitucional, em direito processual, em direito eleitoral, no concurso TRE, direito eleitoral, né? Concurso para o TRT, direito do trabalho, e assim por diante. Existem algumas leis que são imprescindíveis. Tem que tomar um cuidado de quando for publicado o teu edital, você entrar lá no site da presidência, que é onde tem as leis atualizadas. Onde que eu pego legislação federal atualizada para não correr risco? No site da presidência da República. Se quiser um caminho, o melhor caminho, entra no meu site, gustavoquinoblog.com.br, na parte de cima está lá, links, clica lá, vai direto, puf, legislação, links, vai aparecer, legislação federal, é ali, clica ali no meu site, vai direto onde estão as leis. E aí, você pega uma pastinha dentro do computador, né? Abre uma pasta, vai lá e pega, em direito administrativo, Estatuto Federal, Lei 8.612, clica lá, vai baixar, salva ali na pasta. Lei 866, licitações e contratos, clica lá, pum, salva ali. Lei de processo administrativo, Lei 9784, clica lá, salva. Lei de improbidade administrativa, Lei 8429, que eu vou falar, clica lá e salva. Tem umas 20 leis aí que você sabe quais são, você vai perder meia hora com isso. Clica, bota aqui, clica, bota aqui, clica, bota ali, porque depois, na dúvida, você vai lá olhar o que está em vigor, o que não está mais em vigor. Teve um concurso há uns anos atrás aí, da Fundação Getúlio Vargas, saiu o edital, foi publicado o edital, a prova era lá na frente, 3 meses depois. E aí, um mês depois de ter sido publicado o edital, 2 meses antes da prova, o artigo 24 da Lei 866 foi alterado e acrescentaram um inciso. Alteraram, mexeram lá, botaram um inciso no artigo 24. E aí, quando foi na prova, caiu esse inciso. Perguntaram, haverá dispensa de licitação quando botaram esse? Gabarito. Era esse. A questão estava certa. Só que depois o pessoal verificou, todo mundo que errou verificou. Isso aí saiu depois do edital. Entraram com recurso, anularam a questão. A questão foi anulada. Tá legal? Então, dá uma olhada. Quando sair o edital, olha qual é o último inciso. 33, 34, 35? Tá. Pega os últimos, vai de trás para frente, pega os últimos 5, 6, né? E toma cuidado com esses últimos, porque eles sempre perguntam em prova os mais recentes. Ok? Beleza. Vamos ver quais são as hipóteses que mais caem em prova. Eu falei que na dispensa poderia haver licitação, mas existe uma explicação, existe uma justificativa para que a administração contrate direto. Certo? Certo. Qual é essa explicação? Qual é a justificativa? Nos incisos 1 e 2, a justificativa é o seguinte: o preço de contratação é muito baixo. Muito baixo. Quando a administração vai contratar alguma coisa de valor baixo, a administração faz um convite que é mais rápido e mais barato. Mas nesse caso o valor é tão baixo, mas tão baixo, que até se fizer um convite, vai sair caro. O que a administração vai gastar fazendo um convite vai ser mais do que aquela contratação.
que é um valor muito baixo, muito baixo. O que é um valor muito baixo? De acordo com a lei, é quando o valor está em até 10% do teto do convite. Qual é o valor teto do convite? 80 mil ou 150 mil? O teto do convite é quanto? 80 mil ou é 150 mil? Resposta: depende. Claro que depende. Os dois. Quando for obra de engenharia, o teto é 150 mil. E quando for compras e serviços que não sejam de engenharia, 80 mil. Então são duas hipóteses, não são? São. Por isso é que são dois incisos, 1 e 2. Basicamente, os incisos 1 e 2 falam a mesma coisa. A administração for comprar bens ou contratar serviços que não sejam de engenharia, no valor de até 10% do teto do convite. Teto do convite 80 mil, 10% 8 mil. O outro, quando a administração for contratar serviços de engenharia, em valor de até 10% do teto do convite. O teto do convite é 150 mil, 10% 15 mil. Acabou. Hipótese de dispensa. Agora, isso que está nos incisos 1 e 2, fala até 10%. Mas lá no parágrafo primeiro do artigo 24, tem uma ressalva. No parágrafo primeiro vem dizendo que as empresas públicas e sociedade economia mista, por enquanto, para aqui. As empresas públicas e sociedade economia mista poderão contratar com dispensa de licitação no valor de até 20%. Então, toma cuidado. Então, vamos lá, de cara. Quando um órgão da administração direta, ou quando uma autarquia ou uma fundação for contratar com dispensa de licitação até 10%, para comprar até 8 mil. Uma empresa pública, uma sociedade economia mista, é até 20%. Então, vai comprar até 16 mil. Agora, se a autarquia ou a fundação se qualificar como agência executiva, o que é agência executiva? Já falamos lá no início do programa, né? Se aquela autarquia ou aquela fundação cumprir todo um plano de reestruturação para melhorar seus serviços, diminuir custos, etc., se fizer isso tudo, cumprir as metas, ela será qualificada como agência executiva e aí terá uma vantagem. Qual vantagem? O seu limite de dispensa, que era de 10%, passará para 20%. Então, as autarquias e fundações, se forem agências executivas, passarão para 20%. Então, do jeito que está escrito aí, né, no parágrafo primeiro, tem muita gente que se enrola. O limite será de 20% para as empresas públicas, sociedade economia mista, autarquias e fundações que se qualificarem como agente executivo. Aí o cara lê rápido, né? É de 20% para empresa pública, sociedade economia mista, fundações e autarquias, tudo 20%. Não. Empresa pública, sociedade economia mista, 20%. Autarquias e fundações que se qualificarem como agente executivo, 20%. Então, se perguntar em prova, qual é o limite de dispensa de licitação para uma autarquia? Gustavo, como é que eu vou saber se essa autarquia é de executivo ou não? Ele disse que é? Não. Então não é. Acabou. 10%. Tá legal? Para a empresa pública economista é 20%, para a executiva também é 20%, e para consórcios públicos também será 20%. A gente não vai tratar aqui
de consórcios públicos. Lá na frente eu vou falar, quando eu falar em serviços públicos, falar rapidamente um pouquinho sobre isso, mas isso aqui é um tema também muito mais aprofundado que a gente teria que ver em outro lugar, né? Turma para fiscal e tal, a gente teria que bater isso aqui com muito mais calma. Para tribunal, eles não estão pedindo isso. Então, a gente não vai se aprofundar, não. Por enquanto, decora. Se cair na prova, né? Qual é o limite de dispensa de licença para consórcio público? Não interessa o que seja, o limite é 20%. Beleza. O que mais? O inciso 4 é aquele mais comum, onde mais existe hipótese de dispensa de licitação. Quando? Hipótese de calamidade pública. Foi aquele exemplo que eu dei, né? Do desabamento, a administração está precisando comprar colchonete, está precisando comprar remédio, está precisando comprar dispensa. Teve calamidade pública? Sim, então compra lá com dispensa de licitação. Tem que ser uma contratação relâmpago para cobrir aquele período de calamidade. Por isso é que a lei fala que essa contratação, no máximo 180 dias a partir do dia da calamidade. Né? Não se pode contratar, que teve um desabamento. Então a gente vai construir uma empresa para reconstruir todo o município. Vai demorar 5 anos de obra, pelo amor de Deus. Né? Aí tem esquema, né? A ponte caiu, o pessoal do outro lado passando fome e sede porque ninguém consegue chegar lá. Contrata uma empresa de engenharia toque de caixa para fazer uma ponte de madeira e tal, não sei o quê. Em 3, 4 meses faz isso para ter acesso. Depois, com calma, faz um edital e faz uma licitação para contratar uma empresa de engenharia para construir uma ponte definitiva. Né? Então, por isso é que a lei coloca que tem que estar tudo concluído em até 180 dias, vedada qualquer prorrogação. Não se pode, 180 dias, depois não deu tempo de ficar pronto, prorroga mais 180. E não ficou pronto, prorroga mais 180, pronto, acabou, né? Que no Brasil já sabe que nunca mais, né, haveria licitação. Ia contratar todo mundo dizendo que era calamidade pública e ainda ia ficar prorrogando. Hipótese do inciso 5, licitação deserta. Aí você lê teu inciso 5 aí na Lei 866, vê se está escrito licitação deserta aí. Está escrito? Não, não está. Mas cai em prova. O que é licitação deserta? É um termo doutrinário. A administração fez uma licitação, uma concorrência, uma tomada de preços, convite, um pregão, qualquer um. E aí publicou o edital, chamou as empresas para trazer as propostas. No dia marcado, quem apareceu? Ninguém. A sala da licitação, onde as empresas deveriam comparecer, né? Quando abriu a porta, aqueles montes de feno voando, né? Não tem? Deserto. Aquilo virou um deserto total. Licitação deserta. Ninguém compareceu. Se aparecer uma empresa, é licitação deserta? Não, não é deserto. Deserto se não tiver ninguém. Então, quando não acudirem interessados, né? Quando não aparecer ninguém interessado, a licitação é deserta. E aí, se não aparecer ninguém, o que a administração deve fazer? Não apareceu ninguém. Tudo bem, vamos fazer de novo a licitação daqui a uns 3 meses? Dá para repetir a licitação? Repetir quer dizer fazer outra. Repetir quer dizer fazer outra licitação, né, para aquilo ali. Vamos fazer depois. Inclusive, vamos dar uma olhada no edital. Se ninguém apareceu, não é comum não aparecer ninguém. Vamos dar uma olhada no edital, porque deve ter algum item do edital que está impactando, que está afugentando todo mundo. Vamos dar uma analisada melhor. De repente, a gente até verifica e tira esse item do edital, se puder, para aumentar a competitividade, já que não está aparecendo ninguém. Então, dá para repetir? Dá. Não dá para repetir. Não dá. A administração olhou, não apareceu ninguém. Na verdade, não apareceu ninguém por quê? A administração fez uma licitação para compra de 500 veículos e colocou lá no edital o seguinte: a empresa vencedora deverá entregar os 500 veículos em 30 dias. Condição de fornecimento: 500 veículos dentro de um mês.
As concessionárias pegaram aquilo, olharam lá, eu não tem condição de entregar 500 veículos no mês. Eu vou demorar 3 meses, 4 meses para entregar isso tudo. Se fosse parceladamente, tudo bem, mas nessas condições aqui, eu não vou nem lá participar da licitação, porque mesmo que eu vença, não vou conseguir fornecer e vou acabar sendo prejudicado, né? Porque eu serei punido. A gente vai ver esse negócio do contrato, a empresa será multada, será suspensa, então não vou nem lá. Não apareceu ninguém por causa disso, porque ninguém consegue cumprir aquela condição. Aí não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. O que a administração faz? Liga lá para uma concessionária, vem cá, você tem veículo aí 1.0? Tenho. Qual é o preço? R$25 mil. Tá legal, o preço tá bom. R$25 mil é um valor de mercado, valor bom. Beleza. E você pode entregar os 500 veículos em um mês? Não, vou demorar 6 meses para entregar. Tudo bem, não tem problema não, pode entregar. Pode fazer isso? Não. Nessas condições, não, porque se tivesse colocado no edital que poderia entregar em 6 meses, um monte de empresa teria aparecido. Agora, você pode entregar em 30 dias? Posso, está tudo aqui no pátio. Posso entregar semana que vem. Ah, beleza, está contratado. Pode vir aqui assinar, está contratado. Beleza, vem aqui para assinar contrato. Então, nesse caso, a administração vai contratar aquela concessionária com por dispensa de licitação. Foi licitação deserta. A administração não podia repetir, porque a partir da outra semana ia faltar veículo, os veículos da polícia. Então, ia dar um problemão, porque descobriram, né, que de repente não tem veículo de um mês para o outro, né? Olha a armação aí. A partir do mês que vem tem que entregar 500 veículos, porque se não entregar 500 veículos, no mês que vem não tem carro para rodar, a cidade vai ficar largada para bandidagem. Pelo amor de Deus, né? Olha a falta de organização. Mas, enfim, não dá para repetir essa licitação, preciso de 500 veículos nesse mês. E aquela empresa se compromete a entregar. Então, beleza, vou contratar com ele. Em tese, não teve armação nenhuma. Por quê? Porque se aquela empresa tivesse aparecido, ela teria ganho a licitação. De repente ela não apareceu simplesmente porque não leu no Diário Oficial e não ficou sabendo. Mas se ela tivesse aparecido, ela teria vencido a licitação. Abriu lá, você tem uma empresa, concorrência, tudo bem. Abriu a empresa, abriu lá, está com o envelope, entregou o envelope de habilitação, olhou, está com tudo lá. Certidões, parará, beleza, você está habilitado. Deixa eu ver a tua proposta de preço. Abriu lá, R$25 mil cada carro. Pô, carro, preço bom, hein? R$25 mil, o preço tá bom. E você consegue entregar em 30 dias, né? Consigo. Beleza, parabéns. Está encerrada a licitação, mandar publicar no Diário Oficial a homologação e a adjudicação, vai adjudicar para vocês, e na outra semana já vou entrar em contato mandando você vir aqui assinar o contrato. Beleza? Beleza, acabou. Então, é a hipótese de licitação, de dispensa de licitação, no caso de licitação deserta, desde que essa contratação seja feita nas condições estipuladas no edital, né? O exemplo que eu acabei de dar. O inciso 7, diferentemente, fala de licitação fracassada. O que é licitação fracassada? Está escrito no inciso 7? Também não. É outro termo doutrinário que também aparece em prova. Licitação fracassada é o seguinte. Apareceu, gente? Não foi deserta. Mesmo assim, a licitação foi um fracasso. Não chegou ao final. Alguma coisa aconteceu que não conseguiram resolver. Então, a licitação fracassou. Licitação fracassada. E aí, se a licitação for fracassada, pode haver dispensa de licitação? Depende. Esse inciso 7 também é difícil de ler, porque ele faz remissão ao artigo 48. Você vai lá no artigo 48 para ler uma parte que está lá, para depois ter que voltar. Eu vou explicar a vocês aqui. Vou macetear. Então, licitação fracassada, alguma coisa aconteceu que foi um fracasso. E aí, o que vai falar o artigo 48? Você concorda comigo? Que nas licitações, basicamente, são verificadas duas coisas, né? Habilitação e preço. Então,
a licitação ela pode fracassar nas duas situações. Imagina o seguinte, é isso que está falando o artigo 48 da Lei 866. Então, vamos lá. A administração fez a concorrência, apareceram 5 empresas com os 2 envelopes, a administração foi lá, abriu o envelope de habilitação, olhou, todas as empresas estão devendo documentos. Então, todas foram inabilitadas. A licitação fracassou. Não vai sair mais nada dali. Segunda hipótese. Apareceram 5 empresas. A administração olhou a documentação. Daquelas 5 empresas, 2 não levaram os documentos, foram inabilitadas. As outras 3 estão com todos os documentos, foram habilitadas. Então, a licitação não fracassou por problema de habilitação. Passou a próxima fase. A administração abriu os envelopes com as propostas de preço daquelas 3 empresas para comprar veículo 1.0. Tipo de licitação, menor preço. Aí eu pegou os preços, olhou lá. Menor preço para compra, para fornecimento de veículo 1.0. 60 mil reais. Olha só. Vocês estão malucos, né? Tem uma coisa errada. Menor preço, 60. 60, 65, 70. Ele tá maluco, né? Vocês estão achando que eu vou comprar veículo 1.0 sem nada por 60 mil reais. Sem chance. Os preços são superfaturados. A licitação está fracassada. Ou seja, a licitação pode fracassar ou por habilitação ou por preços. Até aí tudo bem? Tudo bem. O que o artigo 48 fala é que, em ambas as hipóteses, a administração pode marcar nova data de apresentação dos envelopes. Então, as 5 empresas foram inabilitadas. Fracassou? Fracassou. Se a administração quiser, bom, então está fracassado, acabou, deixa para lá, eu vou fazer outra licitação daqui a não sei quantos meses. Obrigado, passem bem. Aí um cara, peraí. Já que a licitação fracassou, todo mundo foi inabilitado, você a administração é obrigada a dar uma nova oportunidade para a gente trazer envelope. A administração é obrigada a fazer isso? Não, não é obrigada. A administração pode, até entendo que deve fazer isso, né, para firma barata, economicidade, tá ligado à eficiência, então a administração deve chegar, olha só, já que todos vocês 5 foram inabilitados, eu vou fazer o seguinte, daqui a tantos dias, vai marcar logo a data, daqui a tantos dias vocês 5 voltem aqui com outro envelope de habilitação com a documentação, ok? Ok, não é uma nova licitação não, hein? Só aqueles 5 poderão comparecer. Quem não compareceu não vai poder entrar mais. Aí marca a nova data. No outro dia, daquelas 5 empresas, uma nem apareceu, outras 4 apareceram lá com o novo envelope. Beleza. Se passar da fase de habilitação, 3 foram habilitadas, abriu o envelope das 3, menor preço 60 mil. Se a administração quiser encerrar ali, pode? Pode. Se a administração quiser marcar nova data, bom, então já que os preços são faturados, eu vou fazer o seguinte, vou marcar nova data, no dia tal, vocês 3 voltem aqui trazendo outro envelope com preço, com proposta de preço. E joga o preço lá para baixo porque 60 mil está muito alto. Só vocês 3. Aqueles 2 que já foram inabilitados estão fora. Outras empresas, muito menos. Vocês 3 podem voltar aqui com novo envelope com proposta de preço que eu vou dar uma olhada e jogo o preço lá para baixo, né? Vocês sabem qual é o preço do mercado. Beleza. Então, isso já é uma questão que pode ser pedida. Até aí não falei nada de dispensa. Só falei em licitação fracassada. Não pode fracassar em ambas as hipóteses. Em ambas as hipóteses, a administração pode, não é obrigada, a marcar nova data para a apresentação dos envelopes ou de habilitação ou de preço, o que for o caso. E aí, o que vai acontecer? A licitação fracassou por problema de habilitação.
A licitação fracassou porque as empresas foram inabilitadas. A administração resolveu dar nova data para as empresas trazerem novo envelope de habilitação. Na segunda vez, as empresas levaram os envelopes, as 5 empresas levaram e foram todas inabilitadas de novo. Se fracassar 2 vezes por problema de habilitação, a licitação está encerrada. A licitação fracassar 2 vezes por problema de habilitação, 2 vezes porque a administração então resolveu dar a nova data e fracassou de novo, a licitação está encerrada. A licitação fracassou, fracasso total. Agora, aqui embaixo, se a licitação fracassar porque os preços estão superfaturados, aquelas 3 empresas, o menor preço era 60 mil. A administração resolveu dar nova data, mandou as 3 empresas voltarem. Voltaram. No outro dia que elas chegaram lá, a administração olhou o preço, realmente os preços diminuíram agora. Agora o menor preço, que era de 60 mil, caiu para 55. Comunico que vocês continuam fora de... Vocês estão malucos. Eu não vou comprar veículo por 55 mil reais. Então, a licitação fracassou 2 vezes por problema de preços. Porque os preços estão superfaturados, os preços estão fora de mercado. Se a licitação fracassar 2 vezes porque os preços estão fora de mercado, aí sim permite-se a dispensa de licitação. É o que está aqui, ó. Hipótese de dispensa, no inciso 7. Se a licitação for fracassada, porque os preços estão superiores ao valor de mercado, já depois daquela nova apresentação que a lei diz que tem que ser no prazo de 8 dias úteis. Né? O primeiro dia foi do dia 10, fracassou o problema de preço. Marcou 8 dias úteis depois, 8 dias úteis, dia 10 vai dar dia 20. No dia 20, fracassou de novo. Se fracassar porque os preços são superfaturados depois daquela nova apresentação, que foi 8 dias depois da primeira, aí sim a administração pode dispensar a licitação para contratar pelo preço de mercado ou pelo preço constante do registro de preços. Está falando aí registro de preço. O que é registro de preço? É uma tabela de preços que a administração tem. Uma tabela, a administração tem alguns preços tabelados, já sabe que veículo é tanto, né? Os preços normais são aqueles. A administração vai olhar na tabela, isso aqui costuma ser tanto. Então, está dentro do preço do mercado? Ok. Então, registro de preços é outro assunto que também é complexo, poderia ser estudado mais a fundo, mas a gente não vai entrar nisso aqui. No caso 10, é permitida a dispensa para compra ou aluguel de imóveis cuja necessidade de localização condicione a escolha. Condicione a escolha. Prefeitura do Rio de Janeiro precisa adquirir um imóvel no bairro do Recreio dos Bandeirantes para as Olimpíadas. Precisa adquirir um terreno de 300 mil metros quadrados no Recreio dos Bandeirantes. Existem imóveis disponíveis lá? Vários. Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, tem áreas do Rio de Janeiro que estão mais distantes, tem vários imóveis disponíveis lá. Se tem vários imóveis, a prefeitura avisa que quer fazer uma licitação para a compra daqueles imóveis. Os proprietários vão lá e dão seus preços, né? Eu quero vender por tanto, quero vender por tanto, quero vender por tanto. Parabéns, vou comprar de você que o teu preço é mais barato. Agora, a prefeitura tem um prédio e precisa adquirir o prédio, o imóvel que tem ao lado, tem um terreno vazio do lado. A prefeitura precisa adquirir aquele terreno para ampliar o prédio da prefeitura. Pode ser qualquer um? Não, tem que ser aquele ali. A condição, a necessidade de localização condicione a escolha, porque tem que ser ali. Se tem que ser aquele ali, a administração vai entrar em contato com o proprietário. Você quer vender o imóvel? Quero, então vou comprar de você por dispensa de licitação. Pode comprar com dispensa de licitação? Sim. Pode alugar com dispensa de licitação? Sim. Claro que tem que ser o valor de mercado, né? Então vou comprar por qualquer valor. Não.
Então, já, quanto é que vale aquele terreno naquela área? Ah, aquele terreno naquela área ali, o valor de mercado dele é 200 mil. Aí chega para o cara, ó, preciso comprar seu terreno. Para ampliar aqui a prefeitura. Você quer me vender? Eu posso comprar de você por dispensa de licitação. Ah, tudo bem, eu vendo sim, R$1 milhão. Peraí, cara, esse imóvel não vale R$1 milhão. O valor de mercado dele é 200 mil. 200, 230 mil. Mas R$1 milhão não. Mas eu quero R$1 milhão. Você quer R$1 milhão? Você não faz 200, 230? Não faço. Acabou. Então a administração não pode comprar por R$1 milhão com dispensa de licitação. Se for imprescindível, o que vai acontecer? Outro assunto que interessa pra gente. A administração vai dizer, legal, então não posso comprar. A administração vai se movimentar, tem que fazer aquilo. A administração vai desapropriar o cara. Isso vai acontecer. Se for imprescindível, a administração vai desapropriar, a desapropriação o imóvel tem que ser pago pelo valor de mercado, vai pagar lá, toma aqui, R$230 mil. Ah, eu falei que eu não queria comprar. Eu sei que falei que eu não queria vender. Agora não estou mais comprando. Agora estou te desapropriando. Supremacia do interesse público ou interesse particular. Quando a administração está querendo comprar, compra uma relação bilateral. Tem que ter acordo. Você concorda em vender por 230 mil? Concordo. Beleza, eu posso até fazer por dispensa. Mas se não tem acordo, a administração vai vir de cima para baixo e desapropriar o cara. Um abraço. E o último aqui para a gente fechar. Nesse caso de remanescente de obra ou serviço. O que é isso? Imagina aqui a situação. A administração contratou uma empresa para construir uma estrada de 100 quilômetros pelo valor de R$100 mil. Tá? Mais ou menos, então, R$1.000 por quilômetro. E aí fez uma licitação, ganhou a empresa X. A empresa X foi lá e construiu os primeiros 30 quilômetros e recebeu R$30 mil. E a empresa faliu, sumiu. A empresa não tem mais condições de fornecer. Aí, não interessa. Aconteceu alguma coisa e o contrato foi rescindido. A gente vai ver, a partir da próxima aula, a gente vai entrar em contratos, vamos tratar desse negócio de contrato, rescisão e etc. Não interessa qual é a causa, o contrato foi rescindido, acabou. Ainda ficaram aqui 70 quilômetros a serem construídos. Bom, a pergunta é, a administração pode fazer uma licitação para escolher uma empresa para construir os 70 quilômetros que faltam? Resposta: sim, pode fazer uma licitação. Ganhou a empresa XPTO que vai construir aquela estrada ali, 70 quilômetros por quanto? Por 60 mil, por 70 mil, por 80 mil, não sei qual o preço. Fazer uma licitação, vamos ver o preço. Pode fazer licitação? Pode. Mas a administração pode não fazer a licitação, nesse caso, e contratar alguém sem licitação? Pode. Existe uma hipótese de licitação dispensável, que é o que a gente está tratando. O que a administração aqui pode fazer? Pode, se quiser. A administração pode entrar em contato com a empresa que tinha ficado em segundo lugar, naquela licitação. Ó, o contrato foi rescindido, ainda faltam 70 quilômetros serem construídos. Você quer construir? Quero. Só que o preço da segunda empresa era mais alto, né? Não, era 100 mil. Era 120 mil, que dava R$1.200 por quilômetro. A administração vai chegar para ele, você quer construir os 70 quilômetros? Quero. Só que tem o seguinte, tem que ser 70 quilômetros, o preço tem que ser R$70 mil, que era o preço da primeira colocada. Ah, mas o meu preço era maior. Eu sei, por isso que você perdeu. Você quer construir por R$70 mil? Não, então foi o seguinte, nem você nem eu faço por 70... Não, peraí, que nem você nem eu aqui, eu estou negociando contigo, não. Eu estou perguntando, você quer construir por R$70 mil? Sim ou não? Sim! Não! Teclas. Acabou, cara. Não tem negociação. Quero. Parabéns, então pode construir, sem licitação. Não, não quero, só se... Não, não quero, não quero. Obrigado, A administração pode fazer licitação? Pode. Se não quiser fazer licitação, pode procurar a empresa que vai ficar em terceiro lugar? Pode. Você quer construir? O preço é 70 mil. Você topa? Topa, beleza.
Não, não topa. Pode ir no quarto lugar? Cada vez mais vai ficando mais complicado, porque o segundo, terceiro, quarto, os preços eram maiores, mas cada vez mais difícil eles toparem fazer por aquele preço. A administração pode? Pode. A única coisa que a administração não pode fazer é desrespeitar a ordem. A administração não pode contratar a empresa que ficou em terceiro lugar sem consultar a empresa que ficou em segundo. Então, a administração pode não consultar ninguém e fazer licitação. Ou pode consultar a segunda, se ela não quiser consultar a terceira, se não quiser consultar a quarta e assim por diante. É discricionário isso. Certo? Muito bem, então é o que está lá. Na contratação do remanescente da obra do serviço, por causa de rescisão contratual, na ordem de classificação. E nas condições do vencedor. Tranquilo? Tranquilo. Então, a gente encerra aqui. Na próxima aula, a gente vai entrar direto em contratos administrativos. Tranquilo? Até a próxima aula.